Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bloquinho de física aí. Nosso conteúdo aí vai ser a dinâmica e a gente vai abordar todos os conceitos da dinâmica que são visíveis e interessantes para vocês. Primeira coisa, dinâmica é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos, já que eu sofro a ação de interação de uma força qualquer. É todo agente capaz, força, é todo agente capaz de deformar ou alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Eu aplico uma força a um corpo e sou capaz de amassar esse corpo, deformá-lo, ou até mesmo de colocá-lo em movimento, ou se vier em meu sentido eu segurá-lo, parar o movimento. Força é uma grandeza vetorial, logo ela tem intensidade, direção e sentido. Quem faz força faz para algum lugar, em alguma direção e algum sentido. Outra coisa que tem, a unidade de medida de força, em homenagem a Newton, leva o seu nome. N maiúsculo, que é a simbologia adotada para a unidade de medida de força. E Newton nada mais é do que o resultado de quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ou seja, massa vezes aceleração. A dinâmica é baseada em 3 leis. A primeira lei da dinâmica, conhecida como lei da inércia, diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuarem sobre ele for zero. Vamos lembrar? Lá no começo, Aristóteles dizia que para o corpo entrar em movimento ele tinha que ter uma força atuando sobre ele de maneira constante, onde a gente tinha um movimento natural ou um movimento violento. Aí logo em seguida veio Galileu, e Galileu observou que, através do plano inclinado, ele poderia ver que um corpo, dependendo do atrito, caso não houvesse atrito, permaneceria em movimento indefinidamente. Aí Newton partiu desta situação, e Newton fez o seguinte, olha lá, enunciou a lei da inércia. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme se a resultante das forças que atuar sobre ele for zero. Um exemplo, sou eu aqui agora, parado. Existem zilhões de forças atuando sobre meu corpo, mas eu me encontro com velocidade zero, de acordo com o referencial que eu adotei, que é a câmera. Observa outra situação. Vocês já viram Olimpíadas, já viram Jogos Olímpicos, onde algumas pessoas a cavalo pulam hipismo, pulam obstáculos. Às vezes o cavalo refuga e ele para. E quando o cavalo para, o cavaleiro ou a amazona é projetada para frente. É a mesma situação da nossa ilustração. Nós temos aqui, através dessas figuras, um rapaz com uma carroça. Os cavalos freiam ao ler a placa pare. E o que acontece? O cavaleiro é projetado com a velocidade que a carroça tinha. E isso acontece com vocês constantemente, no ônibus, no carro. O uso do cinto de segurança. Você está no banco solto, se alguém pisar no freio bruscamente, o seu corpo é projetado devido à inércia. Você é lançado no ônibus. Você tem que se segurar. Se você não se segura quando o ônibus anda, você sente seu corpo sendo projetado para trás. Em seguida, ocorre o equilíbrio entre seu corpo e o ônibus. E aí, o motorista, ao frear bruscamente ou ao frear para parar no ponto, você sente essa força cessando, porém, você já tinha movimento adquirido devido à inércia e tende a continuar em movimento. Sistemas inerciais de referência são sistemas que um corpo está livre da ação de forças ou sujeito a um sistema de forças cuja resultante é nula. As unidades de medida que nós vamos adotar em dinâmica são as seguintes. Para massa, quilograma. Peso e força têm a mesma unidade, é o Newton. Aceleração e gravidade, metro por segundo ao quadrado. Vamos entender o seguinte. Massa é a quantidade de matéria que você ocupa no espaço. Volume, você ocupa isso aqui no espaço, é a sua massa. Você vai na balança da farmácia, você mede a sua massa. Você vai ver, compra um alimento através da sua massa, não do seu peso. O peso é resultado da massa vezes a sua gravidade, ok? Até porque a unidade de medida de peso, como você pode observar aqui, ó, é o Newton. Princípio fundamental da dinâmica, ou seja, segunda lei de Newton. Como a primeira lei de Newton é a lei da inércia, a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. E ela me diz o seguinte: a resultante F das forças aplicadas sobre um corpo material de massa m produz uma aceleração A tal que, está aqui, ó,
Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Esse é o princípio da dinâmica. Também posso dizer que peso é uma força na vertical, força-peso, é resultado da massa vezes a gravidade. Força, massa vezes aceleração na horizontal, peso, massa vezes gravidade na vertical. Isto quer dizer que força e aceleração, ou peso e gravidade, têm que ter a mesma direção, mesmo sentido e intensidade diretamente proporcional. Ok? Até aí, tranquilo? Sim. Quem faz força para algum lugar. Se eu empurro para a direita, certo? Aceleração horizontal também para direita. Se eu faço cair, peso, direção vertical, sentido para baixo, mesmo sentido da minha gravidade. Força, direção horizontal, sentido direita. Puxei, tração horizontal, sentido esquerda. Legal? Vamos lá, de novo. Eu estou fazendo de acordo com vocês. Quem está visualizando são vocês, tá legal? Então, eu estou falando direita e esquerda com relação a vocês. Se eu for utilizar o meu lado, claro, aqui, ó, meu lado direito, meu lado esquerdo, ok? Continua comigo. Vamos lá. Peso é a força de atração que a Terra exerce num corpo. Também é uma grandeza vetorial, como eu já abordei. E eu consigo calcular ela através da seguinte fórmula. P igual a massa vezes gravidade. A partir do princípio fundamental da dinâmica, eu passei a adotar força-peso e gravidade. Lembrando que ele tem direção sempre vertical e sentido sempre para baixo. Vamos para o próximo slide. KGF, que também é uma unidade de medida para dinâmica, que é o quilograma-força. Essa é outra unidade de intensidade da força, pertencente ao sistema técnico de unidades. É resultado de 1 kg de massa multiplicado pela gravidade da Terra. A gravidade da Terra vale 9,80665. Na maioria das questões que vocês pegarem, vocês vão encontrar que a gravidade eles mandam considerar como um valor de 10 ou de 9,8 aproximadamente. Então, 1 kgf equivale 1 kg vezes a força, que é a minha aceleração da gravidade. 9,80665 newtons, tá ok? Raramente vocês vão encontrar alguma coisinha com kgf. A maioria mesmo aborda newton, que é a unidade padrão lá. Preste atenção aqui. Ainda existem, além da primeira lei, que é a da inércia, e da segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, a terceira lei de Newton, que é denominada como ação e reação. E ela me diz o seguinte, que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos o quê? Opostos. É a lei do bateu, levou. Você faz, você leva. Um exemplo, eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente. A minha ação de empurrar o chão para trás faz com que ele me empurre para frente. A mesma coisa é você sentado sobre essa cadeira. Você quer cair. A cadeira te mantém parado. E assim sucessivamente. Olha para cá. A força que B faz em A é igual à força que A faz em B. A Terra atrai o Marcos. O Marcos atrai a Terra. E ambos com a mesma força, ou seja, com a mesma intensidade, com a mesma direção, porém de sentidos o quê? Opostos. A terceira lei de Newton é a única lei de Newton que se aplica a dois corpos diferentes. Por exemplo, se notou que eu estou falando Marcos, Terra? Esse exemplo é nítido quando você levanta um livro. Você faz uma força sobre um livro e o livro faz uma força sobre você. A mesma coisa vale aqui, ó. Eu aplico uma força com a piloto sobre a tela e a tela aplica uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto à minha piloto. Ok? Pessoal, espero que esteja indo tudo tranquilo aí e que esteja fácil. Dinâmica não tem nenhum mistério, nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos fazer uma brincadeira agora? Olha lá, vamos falar sobre dinamômetro. E o que é o dinamômetro? Vocês já notaram que quando eu falei que você foi na balança, você mediu a quantidade de massa inercial que seu corpo ocupa no espaço. O dinamômetro faz o seguinte, ele mede tudo em Newton, ou seja, ele te dá, na verdade, a força ou o peso daquele corpo. É todo e qualquer aparelho que seja constituído por uma mola, que em uma de suas extremidades contém uma massa qualquer que pode deslocar-se ao longo de uma escala graduada em kgf.
E como você vai fazer para graduar essa escala? Primeiro, pendurou a mola. Pega um corpo de massa, 1 kg, pendura nele. Quando ele parar numa medida qualquer, ali você marca 9,80665 kgfs. E a partir dali é o seu padrão. Um pouco acima, um pouco abaixo, você vai graduando ele e vai tendo a noção de quantos kgfs tem o corpo. Força de tração. Toda vez que nós tivermos blocos presos por um fio ou um corpo suspenso por um fio, a gente vai falar que a força exercida por aquele fio chama-se tração. E a tração é exercida sobre um corpo qualquer. Força normal. Essa é uma das forças mais importantes dentro da dinâmica. A normal é sempre oposta ao peso e ela é exercida sobre qualquer superfície em que o corpo se encontre, seja uma superfície horizontal ou inclinada. A força normal se faz presente e é opositora ao meu peso, sendo no plano horizontal, no plano inclinado. Mais adiante eu vou falar para vocês sobre uma nova forcinha que vai surgir, que é PY, e a normal vai ser oposta a ela. Gente, a normal está presente, por exemplo, agora, aí, ó, seu notebook ou seu teclado sobre a mesa em que você estuda. O que acontece? Seu teclado tem massa. Se ele tem massa, a gravidade atua sobre ele. Logo, ele tem peso. Para baixo, direção vertical, sentido para baixo. Correto? Mas como ele se encontra, olha só, como essa canetinha aqui, ó, parada sobre a minha mão, o que vai acontecer com ele? O peso dele é anulado pela força normal que a minha mão exerce sobre ele. Ela tem mesma intensidade, mesma direção, porém o sentido oposto ao peso dessa canetinha, ok? Vou exemplificar isso melhor agora. Olha para cá, acompanha comigo. Primeiro vamos falar do princípio da ação e da reação. Vamos desenhar as forças que atuam sobre esses blocos. Uma força F faz uma força intensidade F é aplicada sobre um corpo A, que é aplicado sobre um corpo B. Eu vou desenhar aqui, maiorzinha, essa situação para a gente poder verificar isso melhor. Olha só. Pum. Aqui eu tenho F. Acompanha comigo, gnominho. Galerinha, foca aqui no gordinho. Primeira coisa, F empurra A. Quem sofre a ação dessa força é o bloco A, mas o bloco A encontra-se encostado no bloco B. Logo, A empurra B e B, por sua vez, empurra A. Olha aqui, ó. Aqui surge uma força FBA. Marcos, se eu quiser chamar de FAB, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum, meu amigo. Vamos lembrar que lá no começo a gente falou que a força que um corpo faz sobre o outro é igual à força que o outro corpo faz sobre ele. Mas aqui, ó, eu também tenho aqui o peso de A. E lembra, a força oposta ao peso tem nome, é a minha normal. A mesma coisa vale para o bloco B. Eu tenho o peso de B e eu tenho a força oposta ao peso de B, que é a minha normal. Ah, Marcos, por que normal de A e normal de B? Não tem necessidade de indicação, é sempre normal, bota normal e acabou. Olha lá, vamos montar o sisteminha dessa situação? É receita de bolo, presta atenção. F, que empurra A, sofre a reação, olha aqui, ó, de FBA. Como ela está oposta, é uma força negativa. F menos FBA, as duas forças são uma força resultante que atuam no meu bloco A. Isso é igual na escala, galera. Massa de A vezes aceleração. Segunda lei de Newton, princípio da dinâmica. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu tenho dois blocos, então eu vou ter duas equações nesse sistema. Olha para cá. FBA. Tenho mais alguma força aqui? Não. Vamos desprezar os atritos. É igual a massa de B vezes A. Olha aí. Cai no meu sistema, receita de bolo. Negativa de positivo eu corto. Vou colocar o A em evidência. F é igual a MA mais MB vezes A. Notaram? Eu montei um sistema, 2 blocos, 2 equações, 3 blocos, 3 equações, 4 blocos, 4 equações e assim por diante. Uma força resultante vai atuar sempre em alguns corpos. Através desse sisteminha aqui, eu posso determinar a aceleração, a força que B faz em A, a força que A faz em B, a força F, a massa de A ou a massa de B, dependendo daquilo que a questão me pede. Tá legal? Agora, para aquela outra situação ali, ó. Vamos de novo. Só que agora eu vou desenhar lá mesmo.
Olha para cá. Vamos treinar ação e reação. F, para cá eu tenho um fio que é preso ao bloco A. Vamos chamar de tração. Só tem um bloco, vamos chamar de T. Ação e reação. Presta bastante atenção agora, galera. Primeiro, sobre A, eu tenho o peso de A e aqui eu tenho a minha amiguinha normal. Eles se encontram sobre uma superfície, peso de B, e aqui, ó, também tem uma normal. Vamos desprezar o atrito e vamos supor que eu queira calcular a aceleração que atua sobre esses blocos. Primeiro, eu tenho dois blocos, logo o meu sistema terá duas equações. Primeira equação é montada a partir da força que causa todo o movimento. F menos tração, essa tração é oposta a F, até porque ela vai puxar o bloco A, então A vai atuar em sentido contrário à minha força. Ambas as forças atuam em B, igual MB vezes A. Para A agora, não tem o atrito, tem unicamente a tração puxando A. Então fica tração igual MA vezes A. Cai no meu sisteminha de novo, vamos lá. Tração negativa com tração positiva, morreu. Eu vou obter que F igual, vou colocar em evidência, MA mais MB vezes A. O princípio da ação e reação está presente em toda situação. Nota, primeiro, a normal anula o peso de A. A normal anula o peso de B. F puxa, mas sofre a reação da tração que é exercida pelo bloco A. F menos tração, que como força resultante, atuam na massa de B vezes A. Já para o bloco A, não tem um atrito, então fica aqui tração igual a massa de A vezes A. Como eu quero determinar a aceleração, é um sistema onde ocorre uma adição, F, cortei tração negativa com positiva, igual a MA mais MB vezes A. Então, galera, pegando com vocês aqui agora, primeira lei de Newton, lei da inércia. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuar sobre ele for nula. Segunda lei de Newton, princípio da dinâmica. Força igual a massa vezes aceleração. Terceira lei de Newton, ação e reação. Para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos opostos. Preste atenção agora nessa situação. Marcos, eu estou aqui parado, em pé. Quantas forças atuam sobre o meu corpo nesse momento? Um número ímpar, um número par, um número infinito, impossível de determinar? Quantas seriam? Gente, de acordo com as leis da dinâmica, todos os corpos estão sujeitos a forças, correto? No meu caso aqui agora, como eu estou paradinho, sem sair da minha posição, o número de forças que atuam sobre o meu corpo é um número par. Por que par? Porque para toda ação existe uma reação. Por exemplo, meu peso é vertical para baixo. Ele sofre a reação do meu chão, que aplica uma força normal de mesma intensidade, mesma direção, porém, ó, de sentido oposto, para cima. E sobre todo o resto do meu corpo atuam N forças, até porque cada parte do meu corpo está sujeita à pressão atmosférica. Se eu tenho para baixo, eu tenho para cima, e assim por diante em todo e qualquer ponto. Terceira lei de Newton, está presente em tudo. Primeira lei de Newton, está presente em tudo. Segunda lei de Newton, está presente em qualquer momento que você esteja andando, pura e simplesmente. E em outros fenômenos, como carregar uma mochila. O peso da mochila para baixo, a força que você faz para cima. E assim por diante. Valeu, galera? Espero ter ajudado vocês aí. A gente está firme, está forte. Gabarito Enem com vocês. Até o Enem, ajudando em todos os pontos. Forte abraço.